A bioplastia é um procedimento estético que, se feito de forma segura, permite preencher pequenas regiões do corpo. Para isso, injetam-se no paciente quantidades reduzidas do polímero polimetacrilato de metila, PMMA, produzido a partir do metilacrilato de metila, conforme a seguinte reação química de polimerização. Classifique a reação química de polimerização e nomeie a função orgânica oxigenada presente no polímero. Bom, galera, então para a primeira perguntinha aqui, a gente tem que estar ligado que o que está acontecendo aqui? A gente tem que, nesse monômero, observe que entre carbonos há a presença da ligação dupla, ou seja, uma delas é a ligação sigma e pi. E o que aconteceu? Ó, olha nesse ponto aqui, ó, você teve que a ligação dupla transformou-se em ligação simples. Então você teve a quebra da ligação pi, que é a mais fraca de ser rompida, e aí o que aconteceu? Você abriu valência para um lado e abriu valência para o outro, e você foi adicionando um monômero ao outro, tá? Então, a reação química de polimerização aqui é de que tipo? É uma reação química de polimerização do tipo adição, tá? Por que é adição? Porque você vai quebrar a ligação pi e vai adicionar um monômero no outro, tá? O exemplo mais simples aqui, só para a gente poder revisar, e é o exemplo mais simples mesmo, tá? É a produção do polietileno. Como que o polietileno é feito? Você vai pegar N unidades desse monômero, que é o etileno, né? Que é a nomenclatura usual, mas a nomenclatura e o PAC é eteno, e aí o que acontece? Você quebra a ligação pi, aí você vai, por uma questão de pressão, temperatura e catalisadores adequados, a polimerização vai acontecer como? Você vai quebrar a ligação pi, abre valência de um lado, né? Aí abre valência do outro, repetindo ali os hidrogênios que já estavam, e aí você vai adicionando um monômero ao outro, tá? Então é o exemplo mais simples para a gente poder revisar aí que tipo de reação química de polimerização nós temos, que nesse caso é o de adição, tá? Então a reação química de polimerização sendo a adição, qual é o nome da função orgânica oxigenada presente no polímero? Então, função orgânica oxigenada é o que tem oxigênio. Então, observem que a gente está pensando nesse local aqui. Então, ó, eu tenho um C dupla O ligado diretamente ao oxigênio, ó, continua carbono, e aqui, ó, carbono também e tal. Então, isso daqui é a caracterização de qual função orgânica? Um éster, tá? Então, a função orgânica aqui vem ser um éster. E aí a gente pede assim, olha, em seguida, calcule o número de unidades de monômero presente em uma molécula do polímero com massa molar igual a 20.000 gramas por mol. Então a gente vai ver, né, o número de unidades de monômero. Então isso daqui que vocês estão vendo é a unidade de monômero. Então o que eu tenho? Eu tenho quantos carbonos aqui no total? Ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. Então C5. Eu posso contar aqui também pelo monômero, que não vai mudar nada, tá? Mas vamos lá para os hidrogênios, ó. 1, 2, aqui tem 3, vai dar 2 com 3, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 hidrogênios e quantos oxigênios? Eu vou ter 2 oxigênios, tá? Então o que eu vou fazer aqui para resolver essa questão? Essa daqui é a fórmula da unidade lá desse monômero. Então eu vou ver qual é a massa disso, tá? E aí para isso a gente recorre à tabela periódica. Então, ó, o carbono vale 12, o oxigênio 16 e o hidrogênio vale 1. Então a gente vai ter aqui o seguinte cálculo para fazer, ó. São 5 carbonos, então o esquema todo vai ser assim, olha, 5 vezes 12, isso aqui só para o carbono, a gente vai fazer 8 vezes 1 e 2 vezes 16, né, que é os oxigênios ali. Então vamos lá, 5 vezes 12 vai dar 60, 8 vezes 1, 8, 2 vezes 16, 32. Então vamos somar tudo, ó, 0 sobe 1, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, a massa de cada unidade do monômero é de 100 gramas, tá? Então, como a gente sabe, a massa molar do polímero é 20.000 gramas por mol. Então, olha a linha de raciocínio, olha, se uma unidade do monômero equivale a 100 gramas, quantas unidades eu tenho em 20.000 gramas? E aí, a gente vai ter o quê? Ó, a gente pode cancelar esses dois zeros aqui, x vezes 1 é igual a x, 200 vezes 1 vai dar 200 unidades, tá? Então, a gente vai ter naquele polímero de 20.000 gramas uma quantidade de 200 unidades do monômero, tá? O caminho era simplesmente ver qual é a quantidade de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio aqui, né? Fazer uma anotaçãozinha, ver qual é a massa disso tudo aqui somado e aí comparar ali, conforme eu fiz essa regrinha de 3 aqui, beleza? Então é isso, galera. Essa daí vem ser a resolução da questão de número 7.